Quem nunca precisou importar uma base meio bagunçada dentro do Power BI, não é verdade? Aqui, nessa base exemplo hoje, nós temos uma planilha que contém inspeções de equipamentos de ar-condicionado, cujas tags estão aqui nessa primeira linha, inclusive são células mescladas, o que é muito comum encontrar por aí, tá bom? A minha estrutura é o seguinte, eu tenho uma dupla de colunas que define campo e valor para cada uma dessas três inspeções aqui. Note que eu tenho algumas lacunas aqui que não tem campos nem valores. Algumas completas e aqui eu não tenho valor. E aqui eu tenho valor, mas não tenho o campo que identifica. Como se não bastasse, eu não tenho uma ordem 100% definida desses campos. Aqui, ok, local para as três inspeções. Aqui em operação e aqui está faltando um campo, que não pode ser em operação porque eu tenho um valor 387, nada a ver. E aqui, por exemplo, eu tenho fabricante e capacidade em operação. Além disso, eu tenho que me atentar que eu posso ter campos repetidos, e eu não posso ter que ser campos distintos. Por exemplo, aqui eu tenho um local em operação aqui em cima, mas eu tenho aqui embaixo também. Tá? Então eu tenho que me atentar para isso. Então a ideia é importar esses dados, né? Extrair os dados dessa planilha, fazer o tratamento e as transformações no Power Query, e importar dentro do Power BI essa tabela aqui, nesse formato, devidamente configurado e tratado, onde cada linha é uma inspeção diferente, com seus campos, com suas colunas devidamente tipadas, para que nós consigamos fazer nossas análises dentro do Power BI. Hoje nós iremos tratar sobre listas, sobre o recurso de listas dentro do Power Query, utilizando a linguagem M avançada, aliada à lógica que nós iremos utilizar aqui para fazer esse tratamento que eu vou explicar para vocês, passo a passo, ok? Bora comigo. Então, utilizando esse mesmo arquivo, para nós ganharmos tempo, eu vou direto lá para o Power Query. E aqui ele está reclamando, porque o arquivo está aberto, ok? Vou fechar aqui o Excel, vou até dar um refresh, ok? E eu vou excluir esse cara aqui. Ok? Então eu tenho aqui só o parâmetro com o endereço da minha pasta de trabalho do Excel, ok? Então eu vou começar aqui clicando em botão direito com uma consulta nula, né? Blank Query. E aqui eu quero um file contents. De quem? Do meu arquivo. Ele já detectou que é um Excel. Eu posso pegar esse parâmetro aqui, que está em null, e trocar para true, que assim ele vai elevar os cabeçalhos na minha planilha, tá bom? Os meus dados estão aqui, né? Em Data. Então eu posso clicar aqui e eu já acessei a minha base conforme eu mostrei para vocês lá no Excel. Só que ele criou essa etapa Navigation aqui que eu acho que ele suja bastante código, né? Então eu posso fazer o seguinte, uma dica para vocês. Posso copiar essa última etapa aqui, que ele está fazendo a navegação ali pelo record e pela coluna, tá? Então copiei esse cara, eu venho aqui em editor avançado e colo aqui no final, ó, tá? Colo aqui no final. Vou até apagar aqui. Essa minha source aqui eu vou chamar de sheet, tá? E aqui vou em sheet. Planilha em inglês, tá? Tá aí. Não mudou nada, eu fiquei com uma etapa só e totalmente configurada. Ok? Então qual que vai ser a lógica aqui que eu escolhi para fazer esse tratamento? Dei um zoom aqui para explicar para vocês. Eu tenho três listas principais aqui. A primeira lista são os nomes desses meus equipamentos, as tags que estão aqui nos nomes das colunas dessa tabela. Eu ainda tenho os campos, vou colocar aqui uma cor em vermelho, que estão aqui, ó. Esses são os meus campos, tá? E ainda eu tenho outro tipo de listas que são os meus valores, ok? A ideia final, o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso gerar três linhas numa tabela, que são os meus valores, ok? Aqui embaixo. Eu preciso
das minhas 3 tags, que são os equipamentos aqui do lado. E eu ainda preciso dos nomes dos campos, que será o nome das colunas dessa tabela. E aqui eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui em vermelhinho, porque esse aqui a gente vai ter que imputar na mão. Porque o campo nome ou tag do equipamento não está aqui, né? Não está nesse campo, mas eu vou ter que fazer isso aqui. Isso aqui é o objeto final, é a nossa tabela fato inspeções que a gente vai importar para o Power BI, ok? Então, ok, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pegar aqui é uma lista com os nomes desses equipamentos, com as tags, tá? Então eu posso vir aqui em FX, e hoje vai ser avançado mesmo, pessoal, bastante código aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Eu tenho a funçãozinha chamada table column names, tá? Que extrai os nomes dessa, ó. Returns the column names as list, né? Então ele vai retornar uma lista dos nomes dessa tabela, ok? Perfeito. Só que também veio a outra coluna. Lembra que eu mostrei que nós tínhamos células mescladas? Então, esse carinha ele vale para esse para esse, para esse. O que importa para nós, eu tenho 2 critérios de seleção aqui dessa lista agora. Ou eu escolho se começa com a C, ou se não começa com call, de column, né? Como o preenchimento ali daquela tabela já não está muito ok, né? Então é mais fácil eu definir que eu não quero os itens que não começam com call. Como que eu faço isso? Eu posso usar essa mesma linha aqui. Eu vou fazer uma list select. Ele pede uma lista. Quem é minha lista? Esse próprio table column names, tá? E agora eu vou usar o argumento ish, porque para cada item eu quero que o text starts with, tá? Talvez você nunca deve ter ouvido falar dessa função, mas ela pega de cada item e vai comparar se começa com um texto ali. Então eu quero de cada item, por isso underscore, né, ou underline, quem começa com call. E aqui ele vai trazer o call, só que eu quero o inverso disso. Então, inverter, eu vou usar o argumento not ali na frente. Ok, já tenho a minha lista com as tags. Então, vou renomear aqui esse cara para tags. Ok? Aí eu posso apertar FX para vir uma próxima etapa. Só que essa próxima etapa eu não vou mais mexer com tags, ela já está pronta. Eu vou lá, voltei para minha planilha, voltei para o meu sheet. Tá? Então, por isso que eu escrevi igual ao sheet. E agora tem uma funçãozinha para eu quebrar esse cara em listas, tá? Eu vou quebrar em 6 listas porque eu tenho 6 colunas, tá? Então a função é a table to columns, que ele pede um único argumento, que é uma tabela. Minha tabela é a sheet, olha lá. Então quebrou em 6 listas aqui. Se eu clicar aqui ao lado, a gente pode ver essas colunas abertas aqui, ó. Cada uma com os seus campos em ordens diferentes. O que nós sabemos aqui é que eu tenho, nessa primeira lista, chaves ou campos, né? Aí eu pulo uma, vou ter campos e campos. Alternadamente eu tenho campos e valores. E isso é o único padrão que nós temos aqui. Que eu posso chamar essa etapa aqui de lists, tá? Lists. É a minha lista principal. Ok? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar alternadamente esses campos, tá? Eu poderia pegar a posição, dividir por 2, pegar um módulo e selecionar, mas tem uma função mais fácil para isso. Eu deixei aqui na outra tela para mostrar para vocês, que é a list alternate, tá? Então ela pega uma lista e ela vai selecionar alternadamente de acordo com os parâmetros que eu vou colocar aqui. Então olha só o exemplo que ele deu. Ele fez uma listinha de 1 a 10 e aqui ele colocou ,1, ,1. Então ele pulou o primeiro, pegou o segundo, pulou mais um. E esse aqui resolve para eu pegar os valores, né? Agora o exemplo 3 aqui, ele faz justamente, ele coloca um argumento a mais. Que daí ele pega os ímpares, ó, 1, 3, 5, 7, tá? Então eu vou usar justamente esse código aqui para nós extrairmos os dados ali, tá bom? Então eu vou começar pelo exemplo 3 e depois exemplo 2,
tá? Então, fx, eu quero pegar aqui list alternate, ele pede uma lista, que é a lists, e aí eu vi que o primeiro exemplo é assim, 1. É um que você mantém, um que você pula e de quanto em quanto que eu só passo, né? Esse é o resumo. Então aqui ó, eu tenho as chaves, tá? Ou campos. Então eu vou renomear esse cara aqui como fields. São os nomes das minhas colunas, tá? Agora, a próxima etapa é o list alternate. Qual é a minha lista? Lists, que é a original, tá? Lists. E aqui é só 1 e 1, que é diferente. Agora sim eu tenho meus valores, tá? Esse cara aqui é meu values. Perfeito? Então eu já tenho minhas tags, tenho meus fields e tenho meus values. Então agora eu vou unir tudo isso em uma única tabela, tá? Através de uma nova função que ela se chama table from columns, tá? No primeiro momento nós usamos table to columns para quebrar isso em listas e agora a gente tratou, selecionou e agora a gente vai unir esses caras, tá? E aí eu tenho que passar dentro de uma lista, por isso eu abri e fechei chaves, tá? Quem que é minha primeira lista? Tags, que são os nomes dos equipamentos. Depois eu tenho fields, que são os campos, os nomes das colunas da minha tabela. E values, que são os valores, tá bom? E já veio, ok, o nome, a chave, o campo, né, e o valor. Mas eu posso já renomear esses caras aqui mesmo, tá? Veio um nome genérico dessas colunas. Então, dou vírgula e aqui ele já fala, ó, columns as n. Quando ele fala n, geralmente é uma lista ali. Então eu vou digitar o nome dessas colunas que eu quero aqui. Então eu vou colocar tag field e aqui value. Ok? Veja só, já fez aqui a renomeação. Vamos renomear essa etapa aqui para toTable. Vou chamar aqui tb from columns. Tá? Beleza. Agora, você pode pensar que seria fácil eu só expandir esse cara, né? Para novas linhas e depois aqui para novas linhas. E aí vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Porque ele vai repetir todos os campos para todos os campos. E isso está errado, tá? Agora, nós vamos precisar trabalhar isso aqui. Só que lembra na demonstração no início do vídeo que aqui nos campos eu tenho alguns campos que estão vazios e eu ainda tenho campos que estão repetidos. Por exemplo, local em operação, local em operação. Então eu tenho que tratar isso. Eu não posso ter um campo nulo. Por exemplo, nulo. E se eu tiver um valor aqui, o que aquele valor é? Onde que eu vou encaixar esse valor? Então eu tenho que encontrar as posições onde essa lista não é nula e onde ela é única. Para que eu também filtre do outro lado no valor baseado no campo, tá? Então vamos lá. Eu vou puxar um pouquinho para cá para ver se eu ganho espaço aqui na demonstração. Já está minimizado, né? Vamos lá. Add column. Vou adicionar uma custom column aqui. E essa coluna personalizada eu vou chamar de null positions, tá? Que são as posições nulas ali, tá? E aí eu vou usar uma função de lista. List position of, tá? Aí ele pede um parâmetro de uma lista. Qual lista, Alisson? A lista field. Quando eu estou adicionando uma coluna, eu estou trabalhando aqui nesse contexto aqui, daquela linha, tá? Então eu estou olhando horizontalmente aqui. Tudo que eu fizer vai fazer para cada uma dessas linhas, tá? Então por isso dá necessidade, inclusive, de juntar numa tabela. Tá? Então eu vou pegar aqui field list position
E qual o valor que eu quero encontrar? Né? Eu quero encontrar os nulos, por isso null. Ok? E aí eu tenho um terceiro parâmetro que é a ocorrência. Né? Quantas linhas, quantos itens você quer varrer? Eu quero todos, quero varrer em todos, tá? Porque eu posso ter mais de uma nula, tá? Então eu posso fazer o seguinte, se eu quero todos, e como cada uma tem um tamanho de lista diferente, eu vou retornar o tamanho dessa lista, que é a contagem dessa lista. Então list.count no próprio field. Ok? Fechei parênteses ali, fechei aqui. Vamos ver o retorno. O retorno vai ser uma lista. Ó, número 4, posição 4, aqui é a posição 12 e aqui é a posição 1 e 9. O que ele está falando posição 1 e 9? Essa é a posição 0, essa é a posição 1. Beleza. Aí encontrou um nulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontrou outro nulo. Então, aqui, se eu não especifico essa contagem, já ia dar algum problema. Ok? Então, eu encontrei as posições nulas. Agora, o que eu preciso fazer é tratar esse repetido aqui, ó. Que eu tenho local em operação, local em operação. E para isso, eu vou fazer uma query aqui fora. Mas antes disso, aqui nas etapas, eu gosto de dar nomes semânticos ali, tá? Então, eu vou fazer add no positions, tá? Então, adicionei a coluna no positions. Vamos tratar aqui fora isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu vou fazer uma nova query e vou gerar uma lista. Como eu posso gerar uma lista aqui, Alisson? Simplesmente abro chaves e vou digitando os itens. Então, 1, 2, 3, vou repetir o número 1, vou colocar 19, pode ser? 2, 6 e 1 de novo, tá? Gerei uma lista aleatória de números aí, ok? Inclusive, eu vou renomear esse carinha aqui para list. Ok? Perfeito. O que eu quero identificar aqui? O número 1, ele está se repetindo algumas vezes. Eu quero a posição do número 1, a mínima posição desse número. Ou seja, eu quero extrair as posições que não são a primeira aparição daquele valor. Igual o 2, ele tem que retornar só para mim a posição dele. Tá? Como que eu retorno a posição de uma lista? Então, fx. Agora eu vou retornar todas as posições. Então, list positions de uma lista, não é position of, tá? Olha lá, posição de 0 a 7, sempre começa do 0, tá? Toma cuidado com essa pegadinha aí. Então, esse carinha aqui são as minhas posições, ok? Então, agora, lembra que eu agrupei duas colunas de uma tabela? Eu preciso fazer a mesma coisa aqui para eu estar fazendo essa filtragem. Então, a minha próxima etapa é table from columns. Ele pede uma lista, tá? Quem é a minha primeira lista? É list, tá? E a minha segunda lista é positions. Nós podemos dar nomes já, né? Então, vou colocar aqui value, valor e posição. É o nome da coluna, só que aqui é texto, né? Tem que passar dentro de aspas o nome dessas colunas dessa tabelinha aí. Legal? Então, tem o valor e a posição dela. Como se fosse o índice, tá? Como se fosse não, eu só gerei de uma outra forma. Ok? Então, esse cara aqui é minha table. Agora, basta eu agrupar essa tabela pelo mínimo dessa posição, tá? Agrupar os valores pelo mínimo dessa posição. Aí eu posso usar até a interface aqui, gráfica. Então eu quero agrupar value. A minha nova coluna eu vou chamar de posição, position. E aqui eu quero o mínimo da minha posição. Veja bem, ó. Então, se eu estou agrupando pelo mínimo, eu só vou ter uma ocorrência para cada valor. Eu estou removendo as duplicadas aqui.
Mas eu não posso remover somente as duplicadas porque eu tenho que usar a posição para filtrar tanto os fields como os values. Então 0, 1, 2, 4, 6. Ok? Então esse cara aqui eu vou chamar min position. Min position. Na verdade eu posso já economizar isso aqui, né? Vou chamar de positions. Porque eu vou transformar... Ah, já tenho, né? Já tenho. Então eu vou colocar aqui output, vai? Output. É a minha saída. A minha saída não me interessa esse value, e sim essa lista aqui. Então eu posso transformar essa tabela numa lista simplesmente abrindo colchetes e invocando a coluna ali. Por isso que eu não me preocupei em tipar a coluna, porque vai virar uma lista, tá? Olha lá, uma lista. Então eu recebi uma lista de valores e eu retornei a posição do menor valor de cada... a posição de cada um dos valores, tá? Removendo os distintos. Então é isso que eu preciso, tá? Isso aqui vai virar uma funçãozinha, tá? Então venho aqui, vou transformar esse cara numa função, tá? Então como eu transformo esse cara numa função? Posso pegar aqui, apertar Ctrl Shift mais, ele dá um zoom aqui para vocês. Então eu vou falar aqui list as list e vai me entregar uma lista. Então é uma entrada, ele recebe uma lista de nome lista e me entrega uma lista, uma saída de lista. E agora essa lista aqui não faz mais sentido, tá? Porque eu chumbei ela na mão, tá? Então tá aqui, perfeito. Vamos fazer aqui, ó, transformando numa função, tá? Eu vou copiar esse carinha, todo esse carinha, dona aqui. Voltemos para a nossa tabela. E agora eu vou encontrar as posições dos caras que são válidos aqui. Que são distintos. Para remover essa duplicada aí. Então, add column. Custom column. E eu vou chamar aqui de... distinct positions. São as posições distintas, né? Distinct positions. E vou colar aquela minha função aqui. Tá bom? Só que assim, dessa forma não funciona. Eu preciso definir um nome para essa função e invocar ela aqui, tá? Então vamos lá. Vou fazer um let. Eu vou chamar aqui de get distinct positions, que é igual a essa função, que faz tudo isso aqui, tá? Só que essa função você quer fazer com... Ela recebe uma lista. Agora que eu vou invocar ela, né? Então, get distinct positions. E aqui eu tenho que passar qual é a lista que eu declarei. E a minha lista, referência, é field. Posso fechar e dar OK. Ó lá. Agora eu tenho minha lista dos distintos, tá? Veja bem, olha a diferença aqui e aqui, ó. Tem menos itens, tá? Então ele removeu 9 e 10 desse cara, que é esses carinhas aqui que estão distintos. Ok? Ó. Agora, vamos lá. Renomear aqui para add distinct positions. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso agora finalizar as minhas posições. Para eu passar tanto para o field como para o valor quais linhas que eu vou importar ou não, tá? Então, eu posso, a partir das linhas distintas, remover as nulas, né? E aí eu vou ter as válidas, né? Então vamos lá, adicionar uma custom column e eu vou chamar aqui essa nova coluna de positions, tá? Que é o índice que eu quero final, né? Então, positions. E eu vou usar uma outra função de lista aqui, que é a list remove matching items. Ele vai fazer a exceção, tá? Então ele vai pegar da primeira lista, que é, distinct positions, onde tem todas as posições distintas, e vai remover as nulas. Simples assim, ó. E agora eu tenho as válidas, ó. Ok?
Então ele removeu as nulas e as duplicadas. Então vamos renomear aqui para add positions. Perfeito. E agora eu tenho minha referência prontinha para filtrar tanto a field como a values e depois nós agruparmos isso. Perfeito? Então vamos lá. Vamos tratar primeiro o field. Então, custom column. Eu estou fazendo bem em etapas para demonstrar para vocês. A gente poderia fazer isso numa etapa só, mas iria ficar muito complicado. E a gente também não vai ter perda de performance fazendo assim, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui o fields, vou chamar de OK, tá? OK, que é o final. Então, o seguinte, pega só essa ideia. Eu vou fazer uma transformação de lista, por isso a list transform. Olha quantas funções de lista nós estamos usando aqui hoje, tá? Então, list transform. Eu quero transformar cada lista, eu vou transformar uma lista, que é a positions, que contém o índice ali, daquele cara, onde cada valor do field, então field, e agora que vem o pulo do gato, underscore dentro de chaves. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o índice do positions para filtrar a linha do field. Para filtrar a linha do field. Só que ainda falta um detalhe aqui. Eu vou causar aqui, vai dar um erro, tá? Porque ele não consegue acessar aqui o field, tá? Eu preciso jogar esse field dentro de uma variável para ele entender como uma lista, tá? Então vamos voltar aqui. E isso a gente usa o parâmetro letIn aqui de forma fácil. Então vou pegar aqui. Eu vou chamar... Na verdade tem um outro detalhe, né? Que está faltando. Eu usar o argumento ish aqui, porque ele vai fazer a interação para cada item daquela lista. Ainda vai dar erro, tá? Vai dar erro interno, não vai dar erro na cabeça, mas vai dar erro interno. Legal? Porque ele não conseguiu filtrar ali. Então, por isso que eu vou gerar um letIn aqui. Então, vou gerar aqui letIn. E dentro desse letIn, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar de field é igual coluna field. E aqui, esse field vem para cá. Ó. Ok? Agora sim, ó, eu tenho a minha lista filtrada sem nenhum nulo, sem repetidos, cada um no seu quadrado. Ok? E esse cara aqui eu vou chamar de add fields. Ok. Legal? Vamos fazer isso também para os valores. Tá? Mas antes disso, tem um detalhinho que a gente pode já aproveitar aqui. Tá vendo que eu tenho todos os nomes das minhas colunas, né? Todos os meus campos aqui. Tá faltando um campo aqui, que é a tag do equipamento. Esse é o valor do equipamento, mas falta o título desse campo. Então eu posso aqui na última etapa fazer uma concatenação de listas e acrescentar ele ali no começo, inclusive. Então eu vou falou de lista, abre e fecha chaves. Então eu quero o valor tag concatenado com a lista que eu gerei aqui em cima. Agora veja lá, tag e os campos. Legal? Vamos fazer agora semelhante para os values, né? Para os valores. E não esquecer de captar a tag que está aqui. Legal? Então vamos lá. Add column, custom column. E vou trazer aqui value. Ok. Né? Eu já vi que eu preciso definir uma variável chamada de value que referencia a coluna value. E vou dar um in, porque agora eu vou fazer uma concatenação, né? De quem? Da minha coluna tag que tem lá dentro.
dentro de chaves, é claro. Porque eu vou concatenar listas, tá? Value e agora sim, eu vou fazer o meu list transform na minha positions, onde cada value da variável ali é filtrada pela posição, por cada item dessa lista posição, que são os índices dos itens, tá? Então vamos lá, vamos ver se deu ok. Eu acho que eu peguei alguma coisa errada ali. Ah, peguei sim. O que eu fiz aqui? É tag aqui, não value, perdão. Aí, agora sim, ó, eu já inputei aqui a tag aqui dentro. Então tudo que eu preciso está aqui nessas duas colunas, tá? Então vamos renomear esse cara para add values, ok? E agora a próxima etapa vai ser gerar uma tabela com esses caras para cada linha, tá bom? Então vamos lá, add column, custom column, e aqui eu vou chamar essa coluna de tables, tá? Tables. E aí eu posso usar o construtor de tabela com o hashtag table, tá? No primeiro campo aqui eu tenho que especificar uma lista dos nomes. E qual é a lista dos nomes dessas colunas? Fields OK, tá? E depois eu tenho uma lista dos valores, que é quem? Value OK. Mas como eu tenho que gerar para cada campo, então esse carinha aqui vai dentro de uma lista. Dentro de uma lista e fechei aqui. Vamos ver o que gerou? Ó, uma tabelinha para cada linha. Claro que algumas têm mais campos, outras têm menos campos. Tá vendo? Ó, essa tem alguns mais campos. Porque nós fizemos o tratamento e esse foi, inclusive, o objetivo, né? Fazer o tratamento quando você não tem todos os campos, ó, corrente RS e cadê a T? Não existe. E quando tem duplicados também, tá? Então esse aqui eu vou chamar de add extract tables, tá? Porque nós extraímos as tabelas. Beleza, então tudo que eu preciso tá aqui, tá? E eu poderia clicar e expandir para cá, mas isso eu não vou fazer. Porque existe uma forma melhor de fazer, mais segura. Porque nem todas as tabelas têm as mesmas colunas. Entenderam? Então eu vou combinar essa coluna. Primeiro eu preciso transformar ela para lista, tá? Como eu transformo esse cara para uma lista? Então essa é a etapa anterior. Eu vou abrir colchetes aqui, nós já fizemos isso aqui hoje, e vou colocar aqui a tables. Gerei uma lista de tabelas, tá? E essa etapa aqui é table. Vou falar aqui, ó, list of tables, na verdade, tá? List of tables. E agora basta eu combinar essa lista, tá? Com a função table combine. E ela é muito mais segura para caso estiver faltando algum campo, essas coisas. Então ela pede uma lista de tabelas. E é a minha etapa list of tables, tá? E aqui, ok, finalizou. Olha o tratamento. Que top que ficou, tá? Eu vou só renomear esse cara para chamar de consolidate, tá? Consolidate TBs, tabelas. E agora só falta tipar os dados, tá? Então eu vou selecionar todas que são texto aqui, ó. Texto, isso aqui é texto. Texto, transforme, tipo do dado é texto. Vou aproveitar que aqui está com data, ó. Já vou colocar em date. Esse cara aqui é numérico, numérico, numérico. Vamos lá. Tensão numérica, BTU numérico também. E a gente pode vir aqui em decimal number. Ok? Está finalizado, pessoal. Posso excluir aqui essa funçãozinha que eu fiz só para criar ali. Aqui essa etapa eu só vou remover os espaços, escrever
em Camel Case. E aqui eu vou chamar de Fact Inspections, tá? São inspeções de máquina ar-condicionado, tá? Beleza? Vamos fechar e aplicar. E não mudou nada, tá? Só mudou que voltou aqui para o espaço de short date. Não mudou nada, digamos, do início do vídeo, né? Mas nós tratamos os dados novamente, tá? E todo esse tratamento, apesar de complexo, ele prevê para que nós façamos... como que a gente pode fazer? Seja prova de erro ali no tratamento. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, deixa eu pegar o arquivo novamente. Vou pegar esse novo arquivo e vou acrescentar uma coluna aqui ao lado, tá? E vou chamar esse cara de 4, tá? De 4 fica lá no setor da manutenção. Então, Manute. Local aqui, vou chamar de Manute. E aí, o cara que preencheu lá se baseou no item do lado de cá e não colocou nada aqui, por exemplo. Só preencheu o local aqui e deixou um monte de valores, tá? Ó. Tem um monte de valores e só tem um local aqui, né? Vou fechar, vou atualizar aqui, ó. Ele vai acrescentar uma linha, mas só com o local, tá? Cadê o atualizar? Refresh. Não deu erro, mas apareceu Manute, tá? Então, isso aqui está bem legal. Inclusive, se ele vier aqui, vamos abrir o arquivo de novo e fazer uma... Vou incluir uma linha aqui de um dado nada a ver. Vou colocar aqui cor do equipamento, por exemplo. Cor do equipamento. E vou escrever aqui azul, tá? Vamos ver o que vai acontecer lá. A refresh. Aí, ó. Apareceu uma coluna, cor do equipamento azul. Afetou os outros? Não. Então esse tratamento aqui, pessoal, ele está totalmente, como posso dizer, ele está à prova de erro. Ok, o que mesmo, né? Pessoal, gostaria de pedir o vosso like para esse vídeo, tá? Se você não é inscrito no canal, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Mais da metade dos meus inscritos não tem as notificações ativadas, então você provavelmente não fica sabendo dos meus novos vídeos. Então ativa lá o sininho, não perde. Também vou deixar aqui as minhas redes sociais passando aqui embaixo. Me adiciona lá, me segue, que às vezes eu sempre posto material útil para a comunidade. E o que eu tinha para passar para vocês era tudo isso. Espero que vocês gostem. O material eu vou deixar publicado no meu LinkedIn, não, no meu GitHub. Você vai poder baixar tanto o código, que eu vou comentar ele bonitinho, cada linha, e com essa base do Excel para que vocês possam treinar e entender tudo que foi feito aqui. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.